E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. O departamento médico técnico tem sido alvo de protestos dos torcedores pelo desempenho ruim do time no Campeonato Brasileiro. Ô Marco Braz, vai se o meu Flamengo não precisa de você! Apesar de os dirigentes do clube dizerem confiar no trabalho do treinador, de acordo com o portal Gol, a diretoria deu um ultimato de 5 jogos no Maracanã para espantar a crise. Como se não bastasse a pressão pelos resultados, o fantasma de outro português continua pairando na Gávea. Jorge Jesus, que antes esperaria até o dia 20 de maio para fechar com o Flamengo, agora teria aumentado esse prazo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o ex-técnico do Benfica espera um sinal dos cariocas antes de assinar com o Fenerbahçe, da Turquia. Aí, com o anúncio da informação, a torcida bombou nas redes sociais uma campanha pedindo a volta do Mister. Pressionado por todos os lados e buscando uma saída. Assim, Paulo Souza comanda o Flamengo nesta terça-feira contra a Universidade Católica pela Libertadores. Uma vitória garante o clube nas oitavas, mas um tropeço pode decretar o fim da linha para Paulo Souza no rubro-negro carioca. Abaixa essa tela aí sobre o Paulo Souza. 5 finais, os próximos jogos do Flamengo. Então tem um jogo de hoje na Libertadores contra a Católica, tem um jogo de sábado contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, depois tem Sporting Cristal, aí tem Fluminense e aí tem Fortaleza. O jogo contra o Fluminense é fora, mas é no Rio, né? Então tem esses 5 jogos pro Paulo Souza. Quem dera ele tivesse 5 jogos. Ele tem uma decisão atrás da outra. Não tem 5 jogos. Alguém acha que se ele perder hoje, não ganha do Goiás, vamos falar assim, não, vamos esperar mais 3 jogos para depois de tudo isso fazer um balanço. São quantos antes do dia 20? Então. Só o de hoje. Então, ele não tem 5 jogos, ele tem um jogo aí por dia até o final do ano. Mas, por exemplo, se ele empata hoje e vence o Goiás. Sabe o que a diretoria tem... Não, vamos demitir. Um empate e uma vitória. Um torcedor rubro-negro precisa me mandou de um ontem desastre. a melhor definição. Se der tudo certo, deu tudo errado. Se der tudo certo e ele ganhar os 5 jogos, pro rubro-negro deu errado porque ele vai continuar. Essa é a visão do torcedor, esse é o sentimento do torcedor do Flamengo. Da grande maioria, pelo menos, né? Maioria, Não são todos. Há os que defendem a permanência dele, entendem que ele precisa de mais tempo para montar o time. São poucos dentro da totalidade. Mas essa é a visão do que existe de prático hoje. A questão vamos contratar o Jorge Jesus de volta para o lugar dele? Se pensamos nisso, é o dia 20. A data está estabelecida pelo Jorge Jesus. Não vai ser o Jorge Jesus de jeito nenhum. Então vamos esperar um pouquinho mais de tempo, porque a gente pode esperar esse período desses jogos no Maracanã, no Rio, com um pouco mais de descanso, para ver se o time engrena nesse período. Pode ser. A questão a diretoria sustenta até quando a pressão? Que está em níveis quase impossíveis de você segurar. Hoje à noite o jogo vai ser de muita tensão no Maracanã. Muita cobrança, manifestação. Vai ter de tudo no Maracanã hoje por parte da torcida, da maior parte da torcida do Flamengo, que quer mudanças. Um resultado positivo dentro de campo pode sustentar um pouco dessa pressão. Mas eu não sei até que ponto a direção do Flamengo vai aguentar o que tem acontecido. É uma avalanche que começou lá quando o Jorge Jesus empurrou a pedrinha lá de cima da montanha. Empurrou a pedrinha e vem descendo o morro e vai juntando mais e está tempestade de neve já daqui a pouco. Esse é o problema. Especialmente o foco voltado, e tem outras pedrinhas que desceram junto, como a história do sócio off-Rio, não poder ter uma limitação de 1.000 sócios, etc. E essa pressão está muito grande em cima de Marcos Braz e de Rodolfo Landim a essa altura. Então, nós não estamos falando de 5 resultados positivos para o Flamengo. Nós estamos falando de 5 espetáculos, para ficar tranquilo.
Então, Paulo Souza não tem apenas que vencer os jogos, mas ele tem que pelo menos meter 5-0, 3 canetas, 2 chapéus, para aí sim ser considerado, ok, segue com o trabalho, estamos confiantes. Porque se ganha ainda não tá bom, então não é só ganhar. É o que parece. Mas, assim, eu acho que a gente não pode ser inocente mesmo de pensar que a questão seja só ele, né? Eu acho também que ele tem culpa no cartório. O time é abaixo do que ele poderia ser, do que poderia render. As ideias acho que não foram bem captadas, ou talvez ele não conseguiu passar direito. O time, o gol que sofreu contra o Ceará, né? O primeiro gol, a gente já falou sobre isso aqui ontem, mostra uma falta de concentração também. Então tem mais coisa, não é só o Paulo Souza. Tem uma coisa de atitude dos jogadores que está abaixo, uma situação para mim que é clara, que os jogadores estão abaixo do que poderiam render, mas tem também a confusão política, porque a gente está colocando aí o nome também do Braz. Então, não é só isso. E o Eugênio tem destacado sobre isso aqui já há algum tempo. Quando a gente lê o nome do Jorge Jesus, meio que diretamente a gente lê hoje uma indisposição de quem está na frente do Flamengo. Sim. Ou seja, é político também. Eu não afasto até a possibilidade de outros nomes que venham não vão satisfazer, porque o nome que satisfaz é o nome de Jorge Jesus. A torcida do Flamengo quer o Jorge Jesus. Ontem vocês viram, né? A hashtag, né? Rolando aí à noite. É claro que isso é... Mas o movimento é um movimento do torcedor do Flamengo, que tem feito isso nas arquibancadas. Mas eu acho que para não contrariar, para não bater de frente mesmo com a questão política que envolve o Landim e o Braz, eu acho que antes de o Jorge Jesus, talvez um outro nome venha a ser tentado. Porque realmente a situação do Paulo Souza, o time tem que dar show todo jogo. E é bom lembrar aquela informação que o Rafa trouxe pra gente, lembrou que aconteceu em 2009, de uma indisposição do Cuca com o Marcos Braz. Então, até o Cuca, que seria um outro nome aí que os rubro-negros veem como opção, aí também dificilmente trabalharia com o Braz, né? Talvez tivesse ainda essa mudança no comando ali. Há um desgaste muito grande do Braz, mas o fato é que, nesse momento, o Landim deu um passo para se aproximar dele, Braz. Nós temos falado aqui muitas vezes sobre a disputa pela eventual sucessão do Landim, que tem 2 líderes dentro do Flamengo hoje, dentro da diretoria atual do Flamengo, o Braz de um lado e o BAP do outro, Luiz Eduardo Batista, que se afastou. Que, por exemplo, não votou junto com o presidente na questão dos sócios off-Rio, que não tem estado tão próximo do futebol, ele está à distância. Então, nesse momento, ele é uma figura que parece caminhar para se dissociar do Landim, para vir ali na frente, e parece que tem outras relações dentro do clube para lançar uma candidatura própria em algum momento. Porque o Landim se abraça com o Marcos Braz. E o Marcos Braz foi quem mais acabou sendo atingido pelas declarações do Jorge Jesus. Isso tudo é uma questão política, tá? Só que ela ganha força porque dentro de campo o time não corresponde ao que a torcida espera. Sim. Se tivesse ganhando, não seria o momento de lançar uma ofensiva política. Então, há uma conjunção de fatores. A insatisfação da torcida com o rendimento muito abaixo do esperado. Acho que abaixo do esperado, até pelo próprio Paulo Souza, ele sabe que o time não joga o que ele gostaria. E aí, diante desse contexto, é o momento de se lançar uma campanha política interna. A guarda está muito baixa, né? Exatamente. É hora de bater. O seu adversário, ele está no mais exposto. Há movimentos articulados que aproveitam o cenário. Ele está exposto, é a hora de... tá vendo? Esse comando aqui não funciona. Olha quem está comandando o Flamengo, vai para cima. E aí complica muito, né? Porque o torcedor do Flamengo, mais uma vez, é refém dessa história, né? E a gente viu aquela sequência de 5 jogos, que é uma sequência também boa para você pensar assim, poxa, são 5 jogos em casa. A última vez que você falou isso, Bruno, você estragou o meu Campeonato Brasileiro. É verdade. Eu falei de quê mesmo? De um outro time. Você estragou o meu Campeonato Brasileiro. Então vamos pensar o seguinte, ela é uma sequência que você pode olhar e pensar assim, poxa, são jogos em casa, fáceis, o Flamengo é forte jogando no Maracanã, com a sua torcida e tal, e beleza, o trabalho vai engrenar a partir de agora e vamos começar uma nova fase. Só que se der uma tragédia nesses 5 jogos, acaba o ano do Flamengo.
Porque acho que não vai acontecer, porque o Flamengo ele tem uma boa condição em seu grupo e os adversários são fracos. Mas imagina não conseguir uma classificação. Tem 2 jogos em casa, precisa de 1 ponto para classificar. É uma situação que deve acontecer. Vai classificar. Mas pensa o seguinte. Pensa você ficar fora da Libertadores. Não penso. O que não vai... Eu também acho que não vai acontecer. Mas pensa. Já que a Mariana fala que quando eu falei deu tudo o contrário. E a distância que ele já vai ficando para a liderança do campeonato? Já são 7 pontos. Perde 10, 13 pontos para a liderança. Eu falei até domingo no Linha de Passe que nas redes sociais já há pessoas fazendo comparação com o que aconteceu com o Grêmio ano passado. Caramba. Uma coisa, não quer dizer que o Flamengo vai cair. É um time grande, considerado um dos favoritos ao título, e o Grêmio o era ano passado, que começa devagar. E o Flamengo hoje está acima do que o Grêmio estava, porque ele está fora da zona de rebaixamento. Mas o campeonato vai andando e o time começa a encontrar as dificuldades de se reabilitar ao longo do campeonato. Entendeu? Não é a questão do rebaixamento. Do cair ou não, né? É da dificuldade de crescer ao longo do campeonato. De ficar a sensação de que assim, não, o Flamengo é melhor, ele vai crescer, ele vai ficar na parte de cima. Mas cadê? Mas não chega, né? Não que necessariamente Cadê a vai cair. Você vai cair, mas você não vai alcançar 10, 12 pontos para você tirar? Porque os problemas estão dentro de campo também. Estão no sistema defensivo. E a gente vem apontando isso. É um time que não consegue marcar pressão, a saída de bola do adversário, recuperar a bola. Quando tenta marcar, abre um buraco no meio de campo, um espaço muito grande entre defesa e ataque, e o time adversário encontra, a gente já mostrou isso fazendo aqui análise tática, buraco entre meio campo e defesa. Lá atrás, uma defesa muito eternamente desfalcada, sempre tem um monte de desfalque na defesa, desde o goleiro. Não tem goleiro, não tem zagueiro, não tem lateral, está sempre alguém machucado. E é um time que tem capacidade para atacar, indiscutível a qualidade de Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, os caras fazem o Lázaro quando entra bem. Só que é um time desequilibrado. Ele ataca bem e se defende muito mal. E isso gera resultado. Hoje pega um time traiçoeiro, um time que mudou de técnico, aliás, o Ariel Roland, técnico da Universidade Católica, que estreou semana passada, final de semana, com vitória 3-0 no campeonato chileno, pegou Covid e não vai para o jogo. Então, é algo positivo. Só que ele já mudou o sistema de jogo da equipe, já está jogando com 3 zagueiros. O Sampedri lá na frente é um atacante muito malandro de área, o argentino. Então, tem que tomar cuidado. Né? É um time muito rodado, né? Muito rodado. Não veio o Orellana também por questões físicas ficou lá. Mas é um time que tem um Fuenzalida, que tem um Fuentes, o próprio Sampedri, que eu já falei, que se o Flamengo não estiver muito atento, vou fazer uma graça aqui no Maracanã. Está praticamente eliminada a Católica, tá? Porque a classificação deve ser do Tadieres para a próxima fase. Mas para eles, é um jogo contra o poderoso Flamengo no Maracanã, é aquela coisa que a gente estava falando do Corinthians. É jogar contra o Boca do Bomboneira, jogar contra o Flamengo no Maracanã. Se volta com um bom resultado, os caras estufam o peito, né? Não, e tá vivo para a luta de Sul-Americana, né? Não pode perder essa chance. Tem isso também. Agora, mas eu só falando com o Marra, também não acho que vai acontecer essa tragédia de não fazer um ponto em 2 jogos, né? Não vai. Ele vai classificar, ele pode até se classificar perdendo os 2. Sim. Dependendo de uma combinação de resultado. Ele vai classificar, mas ele pode classificar dentro de uma circunstância... É frustrante. Frustrante para a torcida. Mas é isso que me incomoda, assim, pensar no futebol brasileiro, Marra e Eugênio, Bruno. Porque, assim, então o Flamengo está esperando uma tragédia para tirar o treinador. Então, se a comissão tem certeza, ou as pessoas que estão envolvidas no Flamengo tem essa questão de que, assim, não vai melhorar, gente, resolve. Claro. Porque você está colocando em risco o Flamengo. Então, se você confia, se ganhar de 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, não for um espetáculo, acredita e mantém o serviço. Defende o cara. Aparece para falar, o trabalho está sendo feito. Se você já não acredita, você está esperando o Flamengo ser prejudicado em termos de instituição para falar, galera, é isso aí, então vamos demitir. Assim, ou você confia ou você não confia, ou você trabalha ou você não trabalha. Você vai esperar o Flamengo ter uma tragédia na temporada para você falar, poxa vida, realmente, não estava rolando. Porque é isso, se você ganhar os 5 jogos por 1-0, o teu problema não vai estar resolvido. Então, se a diretoria está convicta disso, o que ela está esperando? Ela sabe que vai melhorar, ela confia nisso, então vamos embora. Então, é porque eu acho que também a diretoria não quer o Jorge Jesus. Mas aí... Seria a resposta mais fácil. Óbvio. Ok, não vai dar certo, busca o Jorge Jesus. Mas E nisso aí eu até concordo com ela, com a diretoria. E agora o Carvalhal está no mercado, né?
Saiu do Braga. Não, tem um monte no mercado, né? Porque assim, ela não pode se deixar dirigir por alguém de fora. Sim. O Jorge Jesus vai estar falando, me contrata aí que eu tô aqui. Tira quem tá aí que eu quero ser técnico do Flamengo. Tem uma diretoria ali. Claro. Ela não pode ser dominada e prejudicada como foi pelas declarações do ex-técnico da equipe. Destaques? Vamos lá, segundo Bora. tempo do Sport Center, então vai começar agora, Mário Marra. É porque tem mais coisa pra gente falar do Flamengo, mas no segundo tempo. Agora não. Coloca aí. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.